Olá pessoal, eu sou a professora Dayana e nós estamos dando continuidade à disciplina de Psicologia aplicada à enfermagem. Hoje eu vou falar de um tema que não é um tema muito legal de falar, é um tema bem pesado e que a gente não gosta, mas que é necessário, que é o suicídio. Tem um assento em algum lugar aqui, mas não é isso que importa agora. Vamos lá? O suicídio, ele mata mais do que HIV, ele mata mais do que muitas doenças que a gente acredita que matam muito. Então a gente precisa falar sobre ele. Por quê? Vão chegar pacientes que precisam de ajuda e vocês precisam saber como ajudar. Para isso a gente precisa saber alguns transtornos. A gente estudou os transtornos e para isso a gente precisa saber alguns transtornos que são os que mais matam de suicídio, que é a depressão maior, a esquizofrenia, a bipolaridade, o borderline, são esses. Então, professora, se meu paciente ele tem TAG, quer dizer que eu posso ficar despreocupada dele cometer suicídio? Não. Todos os transtornos mentais, eles podem levar ao suicídio. Esses 4 que eu coloquei aqui, que é a depressão, a esquizofrenia, a bipolaridade e o borderline, são os que mais têm índice suicida. Não quer dizer que os outros não vão cometer suicídio. E como é que a gente vai avaliar o risco do paciente de cometer suicídio? Na anamnese. O que é uma anamnese? É a primeira conversa que a gente tem com o paciente. É a primeira conversa da consulta, né? Você vai chegar, vai perguntar os dados dele. E aí, em todas as conversas, você pode aprender a enxergar os sinais. A gente classifica em risco baixo, médio e alto. Como é que a gente vai saber qual é o risco baixo, qual é o risco médio? O baixo é quando o paciente ele só pensa. O paciente ele pensa em suicídio, mas ele só pensa. Ele nunca tentou, ele nunca planejou. Agora, a partir do momento que ele começa a planejar o suicídio dele, ele entra no risco médio. O paciente pensou e ele planejou. Ele já tem um risco médio para suicídio. Agora, o paciente pensou, planejou e já tentou outras vezes, é o risco alto. Então, você vai identificar o tipo de risco que o seu paciente tem para cometer suicídio e vai dar um tratamento adequado a ele. Então meu paciente tem um risco baixo, eu não preciso ter tanta atenção, né? Você precisa ter atenção até quando o paciente ele não te demonstra risco nenhum. Mas a atenção tem que ser redobrada quando o paciente tem risco alto e médio. Por quê? Porque são os pacientes que apresentam maiores riscos. Mas não quer dizer que os outros não tenham risco. Então o que eu vou fazer? Orientar a família, orientar os outros profissionais que cuidam dele. Por exemplo, você é o técnico de enfermagem, você está no acolhimento. O que é o acolhimento? O paciente no CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, é realizado o acolhimento e o técnico de enfermagem ele pode fazer o acolhimento. O acolhimento é a primeira chegada do paciente lá. O paciente ele vai chegar e ele vai passar por você. E você vai decidir se ele precisa de psicólogo, se ele precisa de psiquiatra, se ele precisa de terapia ocupacional. É você que vai decidir como profissional. Então você no acolhimento percebeu que o paciente tem um risco suicida. O que você vai fazer? Vai encaminhar ele para o médico, vai encaminhar ele para o psicólogo e vai avisar a equipe multidisciplinar de que aquele paciente ele tem um risco maior.
Você como profissional, você vai encaminhar para as pessoas corretas e você vai ter mais atenção com aquele paciente, porque passou do acolhimento, o paciente aí continua sendo seu paciente, você pode continuar conversando com ele. Claro que você vai ter outros pacientes para acolher, mas você não precisa fazer isso de forma robotizada. O paciente chegou, acolhi, tchau, obrigado. Não, o paciente chegou, você acolheu, conversou e pensou no caso dele com toda a equipe do CAPS. Conversou do caso dele com a sua equipe. É isso. Você avaliar o risco, encaminhar para as pessoas certas. Professora, como é que eu vou encaminhar para as pessoas certas? Como é que eu vou saber se eu tenho que encaminhar para o psicólogo ou para o psiquiatra? Qual é a diferença? Não sei a diferença de um psicólogo e de um psiquiatra. O psicólogo, ele não é médico, ele é psicólogo. Então, ele não vai prescrever medicação. O psicólogo vai fazer psicoterapia. E o psiquiatra, ele vai prescrever medicação. E ele não vai fazer psicoterapia. O psicólogo, ele vai conversar com o paciente, ele vai ter aquele acompanhamento duradouro, aquele acompanhamento de diálogo mesmo, fazer com que o paciente fale. E o psiquiatra, ele vai prescrever a medicação. Claro que ele também vai ter um diálogo, ele vai conversar com o paciente, mas é muito diferente o processo terapêutico. O psiquiatra, você vai encaminhar para ele quando você olhar e falar assim, esse paciente ele não consegue se controlar mais, ele precisa de medicação. Já é uma coisa que está impedindo ele mesmo de ter uma vida normal. Você vai encaminhar para o psiquiatra. Quando for psicólogo, é quando aquele paciente ele precisa de um tratamento, mas você acha que não precisa de medicação. Ah, professora, mas é uma responsabilidade muito grande, meu Deus do céu. Se você encaminhar ele para o psicólogo, chegar lá e o psicólogo enxergar que ele precisa de psiquiatra, o psicólogo vai encaminhar. Você vai dar a sua opinião como profissional, mas quando ele tiver uma avaliação de outro profissional, o outro profissional também pode encaminhar. Então, assim, sem essa neura toda de que eu preciso, meu Deus, eu preciso saber, vai ser uma coisa que vocês vão aprender com o tempo e com a experiência, certo? Então é isso. Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa. Nós vamos estudar mais, né? A gente precisa estudar mais como profissional, ler mais coisas, ler artigos sobre essa área. É uma área que cada vez mais as pessoas estão cometendo suicídio, a gente precisa trabalhar isso como profissional. E eu espero que tenha sido proveitoso para vocês toda a disciplina. E até a próxima!